Luiz? Oi? Alguém tem que dar uma hora aí para se Pode ir. Boa noite a todos e todas. Mais uma Segundas Insurgentes. Agradecendo ao Yorubá, Renato da Cantareira, a nossa produtora Márcia Miller, os presentes aqui, Isabelle, produtora, Davi Baltar, Luiz Badia, parceiro, né, das performances sonoras, e Márcia. Hoje a gente está recebendo o Oswaldo, nosso primo. Depois você conta a história do primo, que vai ser bacana. E conheci o Oswaldo lá no Centro Cultural Pascoal Carlos Magno. Nós estávamos criando uma convocatória. Aí eu trouxe a ideia de um conselho e o Oswaldo colocou Sonho Dourado ou Sonhos Dourados? Sonho Dourado. Sonho Dourado. E foi uma exposição muito bacana. Aí daí em diante a gente está na pista, né? Ali a gente teve um contato mais próximo. A gente se conheceu antes em reunião de amigo comum. Isso. Vim conhecer o teu ateliê que era aqui, né? Na frente da praça. Isso. Já são 20 anos, né? Foi no ateliê lá também, na região oceânica. Na região oceânica também. Pediu um espumante lá no Taberna do Darwin, que a gente quase não tinha dinheiro para pagar, todo mundo catando ali as moedinhas. Oswaldo, bem-vindo, obrigado por ter aceito o nosso convite e dividir com a gente aqui a sua experiência de arte e um pouco de vida também. A palavra está contigo. Primeiro, onde você nasceu? A sua família, todo mundo é artista? Não, bom, eu nasci no Rio de Janeiro, me criei boa parte lá no Rio de Janeiro, minha adolescência, e aí eu vim para morar aqui em Niterói. Nasci aqui quase 30 anos morando em Niterói, um bom tempo, aí voltei de novo para o Rio agora, tem pouco mais de 10 anos que eu estou no Rio. Minha família é misturada, meu pai é do Rio, minha mãe é do Nordeste, do Rio. Não tenho artista na família, eu mesmo sou artista, sei lá, aconteceu, né? Eu digo isso porque eu tinha uma outra vida, eu tinha uma vida como um funcionário em banco, né? Uma espécie de executivo, tinha que fazer outros trabalhos, tá? E aí viajando, uma dessas eu fui parar em São Paulo e fui ver a Bienal de São Paulo. Aí acabou, né? Bienal é foda, né? Cara, eu fui ver de 96, fiquei impactado. 2 anos depois eu volto e vejo a de 98. Eu falei, não, peraí, carimbou o passaporte, acabou. 98 também foi assim, né? Mas em 96 qual era por não me lembro direito daquilo, mas foi um trabalho. Eu me lembro mais da 98, que era da antropofagia, Paulo Final. Porque a 96 foi a primeira, né? Aquela coisa de ser, oi, pô, legal. E a de 98 não, eu já tinha mais uma experiência, eu já sabia mais um pouco. Chegando o Wilson. Trabalho meu chegando de Portugal. Aí. Olha! Vai lá. Isso. Obrigado. Apreendido pela Receita Federal. Foi declarado devidamente? Pergunta ao proprietário. Não, tem que ser devidamente declarado na Receita para não virar. Tem umas multas aí pra gente acertar depois. Isso aí. Mas aí foi assim, então desde esse momento, esse contato, né? Mudou tudo, né? Eu digo até, a gente costuma brincar, Marcinho, que a vida da gente era no final do século XX e virou outro no século XXI. Porque mudou tudo, né? O modo de pensar, o modo de agir, perspectivas. Trabalhar como artista é algo, ainda mais no começo de carreira, um sobe e desce, parece uma montanha russa, né? Você não tem noção muito bem de onde vai parar isso, né, de onde vai dar. Digo, você vê, tem mais de 20 anos nessa estrada, ainda acho que estou, entendeu? Fazendo alguma coisa, estou procurando, né? E sempre estudando, eu acho que o barato da arte, que ela me empolga muito, é me fazer estudar, né? Que é curioso, porque como eu me formei em Química primeiro, eu achava que tinha que ser algo assim, áreas de exatas, né? Que ia ser o conhecimento. Eu não podia imaginar que a arte um dia na minha vida seria forma de pensamento, sabe? Pensar o mundo por meio da arte. Foi algo que, sei lá, parece que descortinou, assim. Não estou dizendo que isso vai acontecer com todo mundo, porque eu fui com um amigo para ver, e
muito curiosamente, meu amigo entrou e saiu do mesmo jeito. Eu não. Eu entrei e saí assim meio aturdido, tanto que eu mudei radicalmente a minha vida, né? E me preparei em certa medida para que isso desse certo, isso acontecesse, como tem acontecido hoje. O conceitual, isso da época ele falava de arte conceitual, 70 e tal, mas hoje conceitual está na arte geral. Mas você tinha uma pegada diferente. A minha curiosidade é você contar como foi aquele, acho que foi em São Paulo que você fez um curso de pintura, e daí você traz uma pegada de pintura bem própria sua. É isso aí. Tem duas fases também, né, nesses 20 e poucos anos, que o início de tudo é um pouco a arte conceitual, mas palavra e imagem. Era que eu abordava, eram as questões. Que você fala do Sonho Dourado. Foi um projeto que foi, assim, foi uma felicidade. Esse projeto aconteceu todo ele aqui em Niterói, a gente indo à praia, em Linhas, no final de semana de trabalho. Um engarrafamento monstro, lotado, um sol de queimar, assim, né, rachar coco, né, aquelas coisas. E aquelas meninas com aquelas roupinhas, né, tal, uniformizadas, entregando aqueles prospectos, né, aquelas plantas baixas, né, nos sinais, assim, pingando, né, e tendo que usar um calça comprida, um vermelhão, um boné, assim, tal. E carro, só nos carros, né, só para quem está de carro, nunca é para o passante vir. Você tem que estar no carro para receber aquilo. E esse que eu peguei, quando eu pego, estava escrito assim: realize seu sonho dourado. Cara, é isso. Aí pegamos o carro, assim, ó, vamos, dirige e tal. Parei, comecei a parar na frente do prédio, começa a perguntar as coisas. Ela foi fotografando, e aí eu perguntava pro cara, porque aquela planta que vem nesses prospectos, né, se chama planta humanizada. Eu já gostei do nome, né? Planta humanizada. Pô, negócio assim totalmente fora, né? Planta humanizada porque ela vem já propõe, né, a quem vai comprar o apartamento uma decoração para ele. Ó, aqui fica uma mesa, aqui fica um sofá, televisão, como é que você pode ajeitar a casa. Já mostra para você alguma coisa demais, né? Grandiosa. E aí você chegava nos canteiros e ia perguntar pro cara que estava trabalhando, né? Às vezes eu mostrava, que aí depois eu fui fazendo outros, mas você mostra assim pro cara, aí, o que você acha de morar aqui? Aquela planta você mostrava pro cara, né? O cara olhava aquilo, e aí a resposta que ele dava, eu ia anotando aquilo, né? Ia guardando. Depois eu pegava essa planta e refazia todas as paredes, toda a parte construída do prédio, não a planta humanizada, mas eu digo que ela é humanizada porque eu coloco os depoimentos ali dentro e refaço todos os ambientes com os depoimentos. Então era uma escrita que se formava, né, e mostrava assim, o cara levantou essa parede, o cara levantou aquela parede, aquela outra, realizando o sonho dourado de alguém que não ele mesmo, porque esse cara que é um trabalhador na obra e tal, ele mesmo não pode comprar aquele apartamento, que era sempre, eu escolhia sempre bem difícil, era assim, sala, 3 quartos, um suíte, com varanda, dependências completas, é o sonho, né? E ainda numa ideia de dependência, sabe? Dependências completas, né? Remete a uma coisa bem antiga, né? Mas ainda tinha isso. E esse trabalho, ele me rendeu, aí sim, uma pesquisa inicial. Mas eu acho que você escrevia o desenho da planta, você escrevia, eu acho que era as respostas, né? Isso, eram os depoimentos, as respostas todas, eu ia colocando, sabe, a parede muda e vira isso. E tinha um detalhe interessante, fui descobrindo conforme fui fazendo. A minha planta não ficava exatamente igual à planta que estava no... Muitas vezes a planta vinha com as medidas. Aqui tem 2,38, 3,47. Eu achava os números assim meio estranhos e tal. E aquilo nunca batia. Na hora que você ia fazer, por exemplo, estava um quadradinho certinho, aí virava um falso quadrado, alguma coisa esquisita, né? E aí, conversando com uma arquiteta, ela me explicou que aquilo é meio de parede. Eles colocam as medidas de meio de parede. O que significa isso? Se a parede tem um tijolo em pé, né, 10 centímetros, eles pegam do meio da parede, que você não vai usar, até o meio da outra. Se por acaso a outra tiver 20, está te comendo 15 centímetros. Só que eles botam os 15 centímetros a mais.
Então quando você chega lá e tenta botar uma cama, quando você imaginou, pô, mas não funciona, ela não entra, sabe? Aí você vai descobrindo coisas assim, nossa, é desumanizante. O processo todo, né, para construção, força de trabalho, você pode pensar em milhares de coisas vendo esse tipo de trabalho, né? E é assim, trabalhando em uma espécie de apropriação, né? Você vai, pega o que o outro fala, começa a escrever, começa a montar, né? Então foi uma série bem interessante que eu expus aqui individualmente no Pascoal e fiz também em São Paulo, no Centro Cultural São Paulo. É praticamente um fechamento desse período que eu estou trabalhando com a palavra imagem. Que aí em São Paulo, fazendo mestrado na USP, eu tive contato com outros colegas pintores dentro do curso, né? E eu estava fazendo uma cultura também nesse momento, que eram as placas de vendo alugo, né? E eu fazia uma brincadeira, boto lá, vendo alugo, arte conceitual, ótima localização. E botava o meu telefone. Pendurava na galeria, pendurava nos espaços de arte. Muitas pessoas ligavam, muitas pessoas. Quando eu fiz a individual usando essas placas, inclusive, botei um madeirite na frente da galeria, tinha um vidro e tal, tipo uma vitrine. Eu botei um madeirite por trás e essa placa na frente sozinha. E muita gente entrava na galeria, falava para a secretária querendo comprar, querendo alugar o espaço, né? E aí tinha que explicar, não, isso aqui é uma exposição de arte e tal. Quer dizer, causava essa confusão, né? A pessoa não se dava conta, né? Arte contemporânea, ótima localização. Quer dizer, faz uma leitura rasa, né? Rápida, não presta atenção no que está fazendo, no que está vendo, passa batido, né? Então eu entrava com o decorador, aqui a gente vai fazer um café, monta ali no seu lá. Era muito divertido, né, esse trabalho. E ele, ao final disso tudo, eu já estou com essas pinturas, realizando pintura, já estava trabalhando com material e tudo. E resolvo, então, ali entre 2010 e 2011, começar mesmo a entrar na seara da pintura, começar a fazer a pintura. E aí, logo em 2011, sou selecionado no Salão dos Artistas em Galeria, lá em São Paulo. Aí dali, o trabalho foi caminhando sozinho, como vem caminhando até hoje, vem produzindo. Tive uma primeira fase de trabalhos que era do Fabulário, que eu venho expor aqui no MAC, no individual, em 2014. Né? Na sequência, eu vou para expor na galeria, e aí vai, vou para São Paulo. E aí vai como está hoje, né? Acontecem várias coisas boas, bem interessantes. Tem uma pergunta assim, o som tá bom para quem está ouvindo aí? Acho que sim. Tá tranquilo, né? Tem que aumentar um pouquinho. Eu fiquei curioso, você teve uma passagem que te motivou, foi assim, a Bienal. Era uma Bienal antropofágica, não era muito conceitual. E você foi para um caminho conceitual. Como é que foi essa? Eu tinha isso dentro em 96, eu fui estudar no Parque Lage, o primeiro lugar foi o Parque Lage, no ano 2000. Né? E sempre fazendo coisas para os professores. Sim, era um curso chamado de aprofundamento, alguma coisa, não lembro exatamente. Era o Ricardo Beck, que ficava com a parte de 3D, o Luiz Ernesto, minha professora até hoje lá, de 2D, e o Fernando Caralho, que era o professor de teoria nesse período. Eu comecei em agosto de 2000. Em novembro eu ganhei para ele Interferência Urbana. Foi um choque assim, né? Porque, como é que eu vou dar conta disso? E aí eu resolvi realmente não parar, comecei a estudar, passei uns 2, 3 anos assim, devorando tudo, professor, professor particular, mesmo, quis fazer a coisa séria, entendeu? Assim, sério, o negócio. Você vê, aí passa esse tempo todo e me preparo para fazer prova de mestrado. Então fica até 2003, 2005 eu já estou me candidatando, em 2006 eu comecei. E a filosofia também você debruçou? Sim, eu fiz um IFIX, mas não terminei, né? Esse não deu para, porque aí as atividades começam a ser muita demanda, realmente não deu para continuar, mas eu sempre fui ligado a essa área de filosofia, sempre me interessei. Quem são os pensadores, assim, fenomenologia? Merleau-Ponty foi algo bem interessante, porque lia, eu não
conseguia captar aquilo, porque eu tenho uma ideia, né, um raciocínio muito formado dentro da química, então você tem uma coisa assim meio cartesiana, né, uma coisa, e as propostas dele eram bem interessantes, né, uma coisa assim, uau, eu quero fazer isso, né, eu quero ver como é que eu chego lá, mas eu acho que eu nunca atingi, não, isso eu ainda vou dever a ele em especial, mas a outros autores também, de muito, de ler, de conhecer, e tenho lido muita coisa nova, né, a gente tem se debruçado sobre material novo, pensadores novos, pensadores brasileiros, reflexões de mulheres. Eu fiz uma tradução na época da Coraline Kochmaya sobre estética e falando de gênero, né? Então são autores contemporâneos, foi publicado no FRJ, se alguém tiver interesse. E é algo que eu consegui conectar, né, a parte de filosofia, de estética, que me interessava com arte, que me ajuda também nas minhas escritas, né? Eu gosto de escrever sobre arte, né, fazer as curadorias que você já conhece. Eu ia perguntar agora, aí você tem uma carreira paralela, mas você se dedica também, ou é procurado também para curadoria. Tem feito várias curadorias. As minhas curadorias eu digo que são curadorias afetivas, né? Começam com os amigos que às vezes não têm condições de pagar um curador profissional, tal, uma coisa assim, e confiam, né, que eu vou fazer um trabalho bem feito, cuidadinho. Aliás, vocês já participaram, você ainda não, né, de alguma curadoria minha? Não, participou, só que foi em conjunto com a Silvana, esse. No Triplex, isso. Então tem um trabalho, e é bom, porque me mantém atualizado, lendo, né, procurando conhecer, ver os autores que estão por aí, falando coisas novas, né. Dia 29 agora, abre uma curadoria minha aqui nos Correios de Niterói, do artista Jorge Cupim, está com um trabalho muito legal, também um artista que vem, né, da rua, né, street, assim, uns trabalhos bem interessantes, achou um caminho para ele, estou dando um apoio para ele, acho que ele vai, né, mandar ver, vai acontecer, né. O trabalho que eu fiz com o Badia, eu também gostei muito de ter feito, também foi aqui nos Correios, gostei muito. Eu acho legal essa coisa de, eu tenho a ideia, não, é minha, vou ficar quieto. Não, toma aqui, cara, use isso aí, o que você acha? Entendeu? Não fico escondendo, guardando nada, sabe? Assim, não vou falar pra ele. Não, cara, se eu fizer isso vai ser legal. Aí já, a ideia é dele, agora usa, fica ali, manda ver. Eu não volto nesse negócio, não fico lá e tal, não. Já fiz para vários amigos, sabe, esse tipo de orientação. Eu digo que é mais uma interrupção. A gente senta, conversa, eu vejo de maneira prática, objetiva, como artista, né? Olha, tu vai fazer isso, pô, faz assim, sabe? Acho que mais. Porque às vezes a curadoria, o cara não cabe no bolso a exposição, faz a curadoria, né? Produzir o próprio trabalho, caro, né? Quem pinta tá vendo aí como custo, né, cara? Como estão caras as tintas, né? Uma tela, um chassi, né? Tá bem puxado, né? O negócio tá. Eu fiquei surpreso quando fui ver da última vez de tinta, como subiu de preço, né? E eu ando circulando tudo quanto é canto, procurando na internet ou nas lojas, né? Pelas poucas lojas do Rio de Janeiro especializadas, talvez umas 2 ou 3, possamos falar assim, né? Com bons materiais para os artistas, né? Curadoria é um tema, esquentar um pouquinho, está bem confortável aqui. Estou quase aposentado, né? Comecei na rua né? Centro Cultural, 50 anos. Conheci o Centro Cultural ainda não como Centro Cultural, em 74, comemoração do 4º centenário da cidade de Niterói. E conheci o Pascoal e logo depois foi tornado um Centro Cultural. Naquela época, 75, cabia no Centro Cultural, também biblioteca e tudo. E eu, assim, paralelo à minha carreira de artista, eu fui gestor. Eu nunca assinei como curador, porque eu já era o gestor, então ficava redundante. Eu falei assim, não, eu sou o diretor, eu sou o curador dessa exposição.
Mas a minha ideia, pessoal, era assim, Niterói tinha vários talentos. E quando a pessoa, o artista, já estava pronto para sair dos limites da cidade, eu propunha sempre uma exposição, uma coletiva, e depois ele ganhava o mundo, uma expressão antiga. E foi assim que eu fui trabalhando a ideia do Centro Cultural. Conheci o Davi Baltar, quando a gente chamou a marca para fazer uma pintura, eles acabaram pintando sede do prédio. Aí depois a gente pintou de branco de novo. Aí conheci a street art, o grafite, a rua. Mas tem muita gente que se anuncia curador, mas na verdade é um organizador de exposição, pega 5 artistas ali e ganhou um dinheirinho no bolso, né? Um pouco de crítica, botou um dinheirinho no bolso. Porque eu acompanho. Não defendendo o seu território, seu território, né? O cara precisa do dinheiro, né? Você e o Badia têm feito curadorias, eu tenho acompanhado, mas são curadores colegas de artistas. Mas eu vejo, assim, tem esse lado, esse aspecto de fazer e tal, com os amigos, assim, mas eu, como eu disse, eu faço isso me debruçando sobre isso. Eu converso com um artista, eu monto até a tipografia. O Badia sabe disso, ó. Monto, tá aqui, ó, nessa sala isso, pá, trocamos uma ideia, conversando sobre isso. Não é. Tem muito de organizar, porque às vezes somos amigos, vocês se reúnem, né? Pô, querendo fazer, tá, vamos lá, aí escolhe uma coisa ou outra e tal. Não é uma proposição por parte do curador de, eu quero falar sobre, e aí manda e vocês têm que fazer o trabalho. O que acontece justamente o contrário. Precisa saber quanto que tem de grana para poder fazer isso. Não adianta o cara estar lá, o cara tem um trabalho, pô, o que vocês têm? Tá, vamos juntar, vamos ver o que dá para conversar e tentar montar essa exposição. Se você propõe, olha, eu tenho uma exposição tal dia, não sei o que lá, eu quero trabalhar assim, X, Y, o cara vai ter que produzir para aquilo, sabe? Então nem sempre dá para fazer. Porque na maioria dos meus casos, por exemplo, eu não tenho dinheiro para pagar, né? Eu não estou trabalhando na instituição que repassa um dinheiro para o artista para ele, né, ter uma ajuda de custo. Em geral não é isso que acontece, né? Mas existe, né? Existe isso. Não é querer dizer que não, existe isso sim. Já participei de várias exposições e eu recebi dinheiro para participar da exposição. Poxa, muito bom, né? Mas a nossa realidade geral não é essa. A maioria do que a gente faz, todo mundo que já participou de alguma coisa aqui, era você, do seu bolso, produzindo aquilo. Né? Então, estou vendo isso. E eu também fui ajudado, cara, entendeu? Eu tive gente que escreveu para mim sem cobrar nada, sabe? Que foi eu querendo dar pelo menos um trabalho, nem trabalho aceitou não. Pô, e mais de uma vez até. Então eu acho sensato também ajudar quem está precisando. Eu fui ajudado, por que não ajudar? É de graça o que recebeu de graça. Eu estava conversando com o Badia, vou citar meu exemplo, mas depois não vou comentar o valor. Eu fiz uma exposição Le Barba, agosto, no Palácio Bengala. Aí eu contratei todo mundo que eu podia. Eu não tinha mais dinheiro, eu coloquei por uma obra, mas paguei divulgador. E a curadora foi a Márcia Miller. Eu não precisei, né, fazer a montagem, a coordenação de montagem. Mas o Davi Baltar, ele escreveu um texto, Clarizade, o Luiz Sérgio Oliveira, são 2 textos que eu acho muito legal. Foi uma virada de página, né, na minha carreira. E o Badia foi ver a exposição do Correio, a gente precisa falar de valor, mas a gente pega os passos positivos, aí depois tem que limpar onde botou prego, tem que pintar tudo, tem que pagar o banner, tem que pagar o texto adesivado, transporte, iluminação, quer dizer, sai um custo pesado para o artista quando é um espaço, é uma instituição pública que deveria, a gente está na verdade, eu tenho certeza do que eu estou falando, porque se eu não tivesse os artistas, não tinha calendário no Centro Cultural. Aí eles jogam para a gente um custo pesado, muito pesado. Olha a Letícia, quando ela fez uma individual no Belas Artes, eu acho que foi a última, ela teve que pagar a iluminação do bolso dela, uma artista já consagrada, aí para fazer aquela exposição, e o Ricardo Queiroz deu um grande apoio.
Aí é uma coisa assim, mas se você quiser comentar, porque o poder público tem obrigação, né? Mas não acontece. Se a gente for esperar acontecer, a gente não expõe, não bota nada para frente, né? Então, assim, a gente quer botar, esse é que é o caso, né? A gente quer colocar, né, o bloco na rua, quer ver as coisas andarem, acontecerem. E muito do que a gente vai ter lá na frente vai ser por conta desse trabalho que a gente vai fazer de formiguinha, entendeu? Eu me lembro da primeira exposição que eu fiz, então, eu e Márcio aqui, sabe? A gente foi lá, botou tudo na parede, limpou, sabe? Foi a gente. A gente carregou tudo, a gente botou tudo na parede, limpou a parede, o chão, limpou tudo, fez tudo. Eu não teria feito nada, entendeu? Né? Não teria acontecido. Não tem coisa assim, você sabe. Eu acho que cada um sabe o seu, né? O cara que acha que não quer fazer, eu respeito, tá certo? Agora eu também gostaria de ser respeitado naquilo que eu decido fazer da minha vida, né? E não que alguém diga pra mim o que eu tenho que fazer fora, né? Assim, calma aí, cara. Cuida do teu, cuida do meu. Não sei quem tá certo, quem tá errado, não tô nem discutindo isso. Não, comentando a discussão tá aqui. Eu quero fazer, eu vou fazer. Ponto. Por que o músico é diferente, né? A música é diferente. Reúne, é um baladão, né, cara? Uma coisa que você bota ali, todo mundo dança, brinca, come negócio. Você entrar num espaço expositivo, você tem que parar, você tem que ver o que está acontecendo ali dentro, você vai ter que pensar. Isso aí, só antes do Davi, que ele vai fazer uma intervenção, lá no Centro Cultural nós criamos o Domingo, pela Música no Campo. Todos os artistas tocavam, cantavam de graça às 10, 11 horas da manhã. Eles vinham da noitada. Agora, o PA, o som, o profissional, se fosse o Chico Buarque, ele doaria pra gente a apresentação dele. Mas o técnico de som, aquela parte toda, você tem que pagar o profissional. Mas ali é uma coisa de doação. E o pessoal gostava muito. Não sei se ainda tem, mas Davi, senão eu vou me alongar. Não, tem uma pergunta a respeito disso, que é o seguinte, dentro dessa, vou chamar de ascensão do curador, né, do movimento de ter um curador, né, tal, se criou uma coisa muito que não tem uma ordem explícita, mas do artista pensar o próprio trabalho como se ele fosse curador do próprio trabalho. Então ele ter que falar de certa forma do trabalho dele com um linguajar quase curatorial. E aí eu queria te perguntar se você, quando você analisa o teu trabalho, você sente que você consegue escrever bem, tão bem quanto o que você faz quando você faz para os outros, ou você precisa externamente de alguém quando você vai falar do teu trabalho, porque o curador ele tem um sangue frio. Já me fizeram essa pergunta, ele tem não é novidade. Eu digo assim, olha, eu acho que sim, entendeu? E o resultado está aí. Uhum. E sempre quando alguém me pergunta, cara, eu quero mandar um projeto, o que você escreveu sobre o seu projeto? Primeira coisa, porque muitas vezes, realmente, a maioria dos artistas tem dificuldade, né, em colocar no papel tudo o que pensou. Veja, não é colocar que o artista não pensa, não é isso, não. É a dificuldade mesmo, porque são tantos pensamentos. O artista, eu acho que é um vetor, sabe, de pensamento, sabe? Tem tudo, e aquilo é meio que tem que fazer aquilo acontecer. E na hora de realmente ordenar aqueles pensamentos no texto, tem que ter uma formalidade. E escrita também é treino, né? O pessoal esquece disso, a gente não escreve treino e demais. leitura, cara. Entendeu? É muita leitura. Me pergunta assim, cara, a gente só no período de pandemia, eu estava fazendo umas contas, foram quase 40 livros. E não é livrinho, era livro assim, tipo tudo do Gilberto Freire, livros de 1000 páginas, essas coisas. Aí você fica, pô, mas fica... Não fica nada assim, eu vou citar aqui que eu decorei uma página lá. Não, o que fica é o espírito da coisa em você, sabe? Você uma hora tem um insight daquilo que você nem percebe. E foi a partir de uma leitura. Se você deixar só por conta de uma vivência, digamos, né, ordinária na sua vida, é isso aqui que faz a gente ganhar alguma coisa. Isso eu aprendi logo no início. Rápido, assim, cara, sem leitura não vou muito longe, entendeu? Só confiar em mim para fazer isso não vai dar. Com essa leitura, com esse vazamento,
por exemplo, o cara fala alguma coisa do seu trabalho, você sabe o que é seu trabalho, você vai responder. E mais, você vai analisar o que foi dito sobre você. Você vai saber dizer aquilo. Né? Quando você não tem esse treino, como você falou, eu vou entender aí o treino como esse conjunto de coisas, né? De leitura e de prática da escrita. Se você não tem esse treino, realmente, né? Você pode ser até derrubado. E às vezes não é porque o teu trabalho não é, porque você não soube assim, colocar aquela ideia de maneira que, olha, não, é isso aqui, tá aqui. E a melhor escrita que eu sempre vejo, que eu sempre aconselho, é aquela que é clara, direta, sim. Não fica rebuscando, querendo quebrar uma coisa, principalmente se ela não estiver dentro de você. Entendeu? Senão vai ser claro para quem está do outro lado. Né? Então, hoje, muita gente acha que o trabalho fala por si só, tal, aquela coisa, né? A imagem vale mais, que a palavra, né? Uma imagem mais do que 1000 palavras. Não tem esse conceito, né? Tinha um autor que agora eu acho que é o Luiz Fernando que ele escreveu, né? Tenta dizer isso, né? Que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, com uma imagem. Aí quebra o sujeito, né? Pô, como é que eu vou fazer? Faço uma imagem, mostro para os outros. O que isso quer dizer? Né? Tem muita coisa por trás disso. Tem gente que olha realmente para um quadro, uma pintura, uma instalação, e vê só um detalhe, que aquele pedaço é o que está dentro dela, que toca. E não consegue ver o todo, né? O que está em jogo realmente ali. Né? E às vezes isso acontece com o próprio artista, porque ele gosta, de se debruça sobre uma coisa e o resto vira um frufru. E isso mata. Entendeu? Isso você tem que ter o cuidado, olha. Quando vai analisar, analisa tudo. Fala de tudo, bota em pontos, sabe? Separa os pontos, o que eu estou falando, o que eu quero dizer com isso, para você poder realmente fazer uma escrita fluida, que o outro possa ali entender. Eu sempre recomendo a leitura em voz alta do que você escreveu. Você começa a falar em voz alta aquilo, aí você mesmo vai se mesmo que você não tenha ninguém para ouvir o que você escreveu. Mas você começa a falar, você começa a ouvir, e cara, eu me repetindo aqui, ou isso aqui não soou bem. Entendeu? Então, o treino, né, que você falou, vem de uma base preparatória. Você tem que ter aquela base, conhecer a história da arte. É o teu ganha-pão, pô, é o teu trabalho, né? Você imagina, você fala com um cara, você não conhece nenhum movimento. Você sabe que isso da curadoria que ele falou, eu sempre pensava antes como os conceituais lá dos anos 60, nos Estados Unidos, quando aquele grupo se juntava para fazer qualquer exposição, eles não chamavam assim, estou fazendo uma curadoria, ou eles chamavam de apresentação. Sabe? E eu vou apresentar o Luiz apresenta você e você me apresenta. Entendeu? E aí você apresenta, porque no Brasil não, cara, não tinha lá nos Estados Unidos, lá, não tinha isso. E são artistas hoje estão aí, os livros de história da arte. Como é que eles se viravam? Eles faziam, eles produziam, eles se apresentavam. Sabe? Um apresenta o outro. E aí o que esses caras tinham que pegar? Os caras, entendeu? Tinham horas de leitura e de estudo. Né? Você pega muita gente que chega que ainda sabe dizer, não sabe falar, como você falou aí, não sabe escrever. Você falou com o primo, né, na estrada, em 1978, a Associação Brasileira dos Artistas Plásticos Profissionais, a ABAP, fez o primeiro encontro nacional dos artistas plásticos profissionais. A abertura homenageava o Volpe, Marita Porquimó, o Carlos Vergara, acho que o Adriano de Aquino, a Ivani Fanzeles, o Aníbal, não me lembro o sobrenome, que a questão era justamente quem falava de arte eram os críticos de arte e muito pelo jornal. Aí esse primeiro encontro, nós artistas, eu era novinho, né? Carlos Vergara, Estevão Perkin-Rock, mas questionava isso. A arte está na mão deles, não nós que produzimos. Aí reivindicamos a curadoria que seria feita por nós, artistas. Em 78, está lá nos anais do encontro. Aí, de 78 para cá, muita coisa mudou, mas eu sou do período de Wilson
me apresenta, você me apresenta, o outro me apresenta, aí o crítico comentava lá, até que teve um encontro muito bom com a Glória Ferreira, produção foi do Luiz Sérgio, numa mesa que discutia curadoria. E eu tive a oportunidade, de não conhecer a Glória Ferreira, como todo mundo conheceu, mas eu tive a oportunidade de falar para ela, olha, eu entendo curador, aí eu não estou criticando ninguém, nem nenhuma curadoria. Mas é você que está debruçado sobre os anos 70. Você imagina, nos anos 70, quantos artistas surgiram, quantos artistas fizeram propostas ali, e eram anos riquíssimos, né? Agora, curadoria, assim, curador de um grande acervo, curador, sei lá, de um acervo de fazenda que vai ser depois leiloada, tarará. Eu queria saber um pouquinho, depois a gente pode voltar, não sei se a Isabelle quer fazer alguma pergunta, o Wilson quer fazer alguma colocação. Eu tô com a boca toda. Que você, quando começa a pintura, você já começa a enfocar a rua e tem algumas pinturas que me lembram, se eu não me engano, as manifestações de rua, o carro pegando fogo, alguma coisa assim. Isso é uma coisa que eu acho legal no trabalho, assim, que a gente faz, é uma memória afetiva, sabe? A primeira fase do fabulário tinha tudo a ver com umas fábulas que eu lia quando pequeno, ou meus pais liam para mim, né? E aí, isso bem pequeno mesmo, criança, meus pais liam para mim. Então, assim que eu aprendi a ler, eu mesmo lia e eu pedia livros de presente, eu pedia fábulas, né? Eu gostava de fábulas, gostava dessas histórias. Nada mais natural depois, eu estar fazendo o primeiro trabalho de pintura, todo um conjunto chamado de fabulário, né? São várias fábulas. E eu tinha essa ideia de que era um trabalho contemporâneo, que eu pegava na internet, um tipo de pesquisa que eu fazia. Comecei a ver determinados, porque não é como hoje a pesquisa, né? Hoje o Google meio que seleciona, você tem umas 10, 20 páginas, sei lá, com 20, 25 ali e acabou. Antes vinham aquelas relações assim, você fazia uma pesquisa tipo cadeira, aparecia assim 1 milhão de informações. Aquilo ficava dando aqueles saltos, né? Você podia ter da cadeira que você queria, você podia ter a cadeira de Platão e a cadeira elétrica. Sabe? Você podia ter coisas assim, totalmente, né? Hoje não, é uma coisa dirigida, né? O Oswaldo gosta muito de ver coisas que são relacionadas a sei lá, casas antigas. Então, quando você pergunta sobre tinta, ele mostra tinta para recuperar uma casa antiga. Ele já meio que direciona você para aqueles sites ali que já estão, né, já está tudo esquematizado. Eu recebo a grana, o cara pega, eu jogo aqui uma propaganda, sei lá, de uma tinta, de um pincel, de alguma coisa, já boto isso no meio para ele. Mas antes não era assim. Antes ele dava aqueles saltos, né? O hiperlink, né? Você perguntava uma coisa e ele não tinha noção exata do que você queria. Para eles era uma coisa vaga, então ele apresentava tudo para você. E eu gostava dessa parte, eu perguntava alguma coisa que eu queria saber, como um quarto de bebê, né? Uma história que eu ouvi de alguém, né? E aí eu pegava esse material todo, quando ele aparecia na tela, todas as imagens relativas que eu podia, eu ia colocando na tela. Tinha um princípio para fazer. Não era uma coisa, gostei disso aqui, vou pintar isso aqui, não. Aquilo apareceu, tinha que ser aquilo. E nesse momento era algo foi bem relevante nessa época, que tinha a ver com as fábulas que eu vejo pesquisar. Tem uma relação direta com fábula, né? Quem já leu, quem conhece. Era assim, os 3 primeiros colocados em qualquer pesquisa, que dava mais de 1 milhão de informações, era quando você falava de violência, aí violência inclui armas de fogo, qualquer coisa que aconteceu, crianças, bebês em geral, né, aquelas coisinhas assim, e pets. Assim, interessante. E aí esse negócio meio que dobrava quando um estava relacionado com o outro. Por exemplo, violência com os animais, violência com as crianças, criança com animal. As visualizações, como é hoje. Quando o cara bota lá no Instagram, você guarda aquilo, ele começa a juntar para você. Pô, vou botar aqui o bebezinho, que ele adora criança sorrindo. Eu adoro, entendeu? Eu boto aquela risada fofa. E aí se bota um bichinho, pô, bota um bichinho também, que o cara provavelmente, entendeu? E era assim, eu via que isso funcionava desse jeito, né? E as telas tinham essa coisa de tela do computador. Você ia rodando, aquilo não parava, né?
Então eu era como se tivesse feito um corte na tela, trazido essas imagens que estavam ali e colocava, e ordenava, fazia os fundos das telas também, que também eram padronagens. Hoje é tudo monocromático. Não sei se vocês têm algum delay, às vezes quando você vai puxar a pesquisa, não vem a imagem direto, vem assim um rosa, bebê, um azul, não sei se vocês já repararam nisso, então só os quadradinhos. É porque meu computador está lento, então quando vem aparece isso, eu acho isso muito interessante, acho que serve até para uma pesquisa de pintura, pior que eu já joguei, né? Agora não sabe se lá, né? Mas tem essa coisa, apareciam essas padronagens também. Eu tenho várias delas guardadas ainda, não me desfiz, apesar de eu não voltar mais na série, eu não me desfiz disso. Mas voltando à questão da curadoria de alguém para ler seu trabalho, é assim, quando eu tenho que escrever um projeto, eu que tenho que fazer, é você que tem que fazer, eu me saio muito bem, eu tenho uma noção do que eu estou fazendo e tal. Acho que até por conta disso, muitos dos projetos meus foram aprovados, porque estava bem estruturado, estou dizendo exatamente isso, ponto final. Mas a troca com alguém, um curador, eu acho que é importante. Eu acho que dá um olhar que você talvez você esteja viciado, você não está vendo aquilo, está bem na tua cara, você não está vendo. E esse curador que é alguém preparado, né, que é alguém que está estudando, está se debruçando sobre isso, é importante. Entendeu? Não é uma troca, é só assim, vou botar chamar alguém importante, pagar uma grana para botar aqui. Né? Eu acho que dá para ter uma relação mais profunda e até mesmo afetiva. Pode perguntar de novo? Pode, Claro. Eu Não, esperando que aqui tem vários artistas. Aí não, é porque aberto. ele tocou num ponto seguinte, né? Que ele faz curadoria na afetividade, ou seja, primeiro que ele acredita no trabalho que ele está fazendo a curadoria, né? Se não acreditar, acho que não dá pra... Não é afetivo. Oi? Mais do que acreditar no trabalho, eu acredito no ser humano. Sim. E se você não gostar do trabalho da pessoa, você uma boa não faz? pergunta. O fato de eu não gostar não significa que não seja bom. Sim, Mas você sem eu dúvida, não, sem dúvida. Eu passo ao largo disso. Não é uma questão de gosto pessoal. É por isso que eu usei o acreditar. É como ele se expressa para o mundo. Sabe? Eu não sei o que, não vou gostar, não sei o que, não sei o que, cara. Eu trato o ser humano. É porque a arte não é roupa, né? Não é uma roupa Mas que você gosta, né? Um sorvete, um sabor, uma né? questão interessante, vai direto, né, na política. E se o artista está passando uma imagem de extrema-direita ou fascista? Bom, eu tenho bom senso, né? Eu espero que todo mundo tenha. Então, assim, se o cara vem e fala, eu não tenho problema de dizer pro cara, olha, isso aí eu não consigo fazer. Entendeu? Mas em geral, eu falo assim, boa, feito pro fulano. Cara, faço, porque cara, pra mim é muito mais importante a amizade que eu tenho. Você não vai ter amigo fascista nem neonazista. Você vê, cara, essas coisas são tão boas, eu isso trouxe meu trabalho lá, na Europa pra mim, cara. Olha só que hate legal que nós artistas temos. Mas trouxe, entendeu? Sabe, isso isso você não conta por aí fácil não, cara. E a gente artista consegue manter isso, né? Eu vejo com esse outro olhar, eu vejo assim, como é que ele se expressa. Tem coisas que, assim, realmente o cara ainda está dando os passos dele, ainda vai se encontrar lá na frente. Pode ser que não se encontre nunca, pode ser que fique naquilo, mas é como ele se expressa para o mundo. Para mim, isso é importante. Olha, assim, desde que não vai se expressar para o mundo, como vocês falaram, né, extrema-direita, coisas que é aquilo, você não pode ultrapassar os limites da boa convivência, né? Não é porque a coisa é pública que a coisa é sua, justamente porque ser pública não é sua. As pessoas confundem isso, né? Então, se você quer colocar isso para fora, você tem que ver se isso abarca todo mundo, né? Bom senso. Uma das coisas que motivou a Segunda Insurgentes, o Renato, ele está aqui na Cantareira e pegou mais ou menos, ele sempre fala de mim, mas aí pegou o bastão de quem já vinha aqui trabalhando, né, em São Domingos, na Praça Leone Ramos, hoje a Cantareira, e você viveu em Niterói. E assim, não vou pedir para você comparar, que agora você está no Rio.
Mas como era aquela Niterói que você vivia e o que você pensa que ela é Se eu hoje? disser pra você como é que eu vim aqui, cara, assim, eu, quando tudo jovem lá atrás, né, fazer surf, aquelas coisas na praia, tá? Você era Quando eu cheguei surfista? aqui, buscava, né? Aí eu cheguei aqui, tinha uma guarderia que ficava na reserva de Cambuinhas, quase encostado lá no canal. Não sei se alguém conheceu esse lugar. E aí quando você chegava, ainda tinha que parar o carro lá em cima, atravessar a mata, pra chegar lá e tal. Cara, ali tinha uma escola de windsurf. Aí me pegou, né? Tinha um cara que chega assim, Cambuinhas, Isso é da antiga. Cambuinhas, show, né? Praia, show, Cambuinhas. Vento bom, se não tivesse condições de fazer no mar, podia fazer na lagoa. Quer dizer, eu podia ir qualquer dia que eu tivesse vago. Isso, 90. Nos anos 90. Era difícil fazer no mar. Não, eu fiz muito no mar. Muito, muito. E eu já fui na Ilha Mãe, gente. Aquela do meio, Lá né? do meio. Cara, quando você passa de pelo- alta litragem. Quando você passa pelo meio, as ondas, você não é derrubado porque a onda passa e volta. Aí eu peguei um colega, vambora, bom, né? Hoje Tinha uma hora que a gente não via um ao outro. fácil. Um tava no topo, né, da onda, o outro tava lá embaixo. Aí você imagina, né, cara? O outro tá lá embaixo, você não vê o cara. No topo você não vê o cara. Caramba, porra, alto pra caramba. Porque ali é mar aberto. Você já passou do costão, você tá no mar aberto. Entendeu? Então, assim, quando eu vim pra Niterói, tinha essa coisa. Mas não tinha condomínio aí. Não, cara, não uma tinha casa nada, ou outra. não tinha nada. Não tinha matagada. nada. Não, isso foi anos 90. Anos Uma casa 90. E depois veio aquela tribo indígena que ocupou ali também. Foi. Cara, aí eles pegaram justamente aquele lugar e entraram. Eu tive sorte ali naquele momento, porque eu queria trocar de equipamento e tal, já queria mudar a velocidade, eu pegar um vídeo de longa, né? Pegar. E aí eu vendi tudo. Aí quando eu tava pra comprar, os caras entraram, tacaram fogo em tudo, né, cara? Eu falei, putz, que piada, né, cara? Caramba! Né, foi assim, só tinha um bar, eu acho que era o Masa. Depois virou Masa 1, 2, 3, tem. Não tinha Masa, eu acho que só tinha Masa. Ainda tem, né? Só tinha Masa. Né? Não, até hoje, quando eu moro no Rio, mas quando eu digo assim, vamos à praia, a gente atravessa e vai pra Cambuinha. A gente não vai pra Tá Barra. um pouquinho mudado agora, né? A gente vem pra cá ainda, imagina, né? Você morou onde? Santa Rosa? Morei em Fonseca. Eu fui na tua casa. Ali é Estive lá. São Lourenço. Mas ninguém conhece, né? São Lourenço. Aquela merda aqui todo lugar. Mas quando você fala Mas que era- tá vindo do Rio, era o a cara, catedral, porra, ali, né? isso, a rua de É trás. logo no início, era no início logo ali no início. na Alameda. Eu né? nasci no Fonseca. Aí foi mais fácil falar no Fonseca, todo mundo sabe o que é e tal. É, São Lourenço. Mas se você fala São Lourenço, ninguém sabe. Agora é Fonsequistão, né? Você que está. Fonsequistão, Agora é né? Fonsequistão. Tu pegou uma época boa ali. Né? Era acordar cedo e partir praia, né, cara? Era, porra, maravilha, né? Era muito bom. Mas você entrou nessa vida em que ano? 2000. 2000? A mudança toda, lá do pai morre, avó morre, separação já tinha acontecido antes, né? Mas ali, assim, foi largar o trabalho, etc. Mas, assim, como é que a gente vai lidar com isso? Você já não está aguentando mais, né? Você quer mudar. Mas, eu diria que deu certo. Assim, porque aqui está empenho. Vai continuar indo bem. Vai. Eu falo pra caramba. É. Não, porque olha só, você falou que a Bienal foi seu primeiro impacto, né, como contato com o artista. De lá pra cá, você vai religiosamente ou você teve algum hiato? Não, eu não fui a uma. Eu não lembro o que foi. Ano passado a gente. Esse Eu ano. não fui. Ano mas passado a gente desde não 96 foi. pra cá a gente tem ido a todos. Só ano que a gente não foi. Eu fui até na Bienal do Vazio, Eu também fui. a gente foi, Eu entendeu? adorei a Bienal do Brasil, porque Eu era o também. prédio. Eu tava com uma saudade do prédio. Eu queria ver o prédio. Aí tá vazio. Eu falei, olha, passado essa a aqui gente foi a não melhor foi. Bienal. Tô brincando, mas a gente viu Não, o é. prédio, curtiu a Bienal. É, Teve Não, eu uma que gosto. era Gente, muito Você esquisita. sabe uma Desanimou coisa a que você gente tá por causa da falando? pandemia. Com o 19 tempo, né, anos. conforme você vai pegando, sabe aquele canto, assim, aquela coisa, primeiro isso vai mudando também, né? Você já passa a ter um olhar mais crítico, você já conhece mais, nem tudo é novidade,
Nessa coisa que pô, peraí, já vi, já sei o que é e tal. Mas ainda me dá um negócio, eu adoro a Bienal. Eu acho que também teve uma coisa que foi importante. Como eu era leigo no assunto, a Bienal tinha na época era a parte histórica. Não sei se você chegou a pegar. Verdade, tinha sim. A parte histórica. E eu, por incrível que pareça, ainda que eu consegui fazer relações entre a parte histórica e o que estava lá fora. Sabe? Consegui fazer uma leitura. Eu acho que a partir dos 500 anos, da Bienal dos 500 anos, foi, mas depois dali, eu acho que essa parte histórica foi sumindo. Virou uma coisa, uma espécie de tendência mundial de acabar com isso, né? Então, aqui não foi diferente. Tem uma pergunta que o Davi vai te fazer, mas eu vou fazer ela. Ah, é? Ele vai fazer, você vai fazer. Eu sou dos salões. Minha carreira sim. até o Salão Nacional. Podemos falar disso. Pois é, o Salão, para nós, era importante. Tinha uma verba destinada para o Salão Nacional, que era a verba que pagava o artista para ir para a Europa, que copiava, né? Não tinha internet, porra nenhum. Aí você chegava lá, não precisa voltar, tem até hoje. Pois é, até agora hoje. a verba sumiu, os salões sumiram. Eu não sou saudosista, mas era importante, eu produzia e mandava para o salão e esperava a crítica, eram grandes críticos. Aí, quando era a seleção, a maioria, eu fui selecionado. E perdi 1 ou 2 salões assim, na Europa também tinha as exibições, gravura, desenho, que eu achava que era importante. E hoje você não. Você falou da Bienal. Eu era o Luiz de Niterói, meu grande currículo. Luiz de Niterói, Rua Presidente Pedreira, número 2801. E um curso do MAN, curso de verão. Era só isso o currículo. Eu fui aprovado. Aí passagem de avião, estadia, alimentação e estive presente na abertura de uma Bienal Internacional. Eu não conhecia porra nenhuma. Então imagina como